Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trazendo uma análise que eu pouco comento para vocês referente a uma empresa de construção civil. Se vocês me acompanham há mais tempo, vocês sabem que o setor de construção civil, aliado ao setor de varejo, aliado ao setor de aviação, são setores muito mais voláteis e que eu particularmente, falando como investidor, não me interesso tanto em investir. Mas também tem os seus pontos positivos que podem trazer alguma valorização expressiva quando olhamos o curto prazo. E esse é um dos principais motivos que muitos seguidores me perguntam atualmente, principalmente após as principais construtoras do país, seja elas a Cirela, Direcional, MRV e assim por diante, apresentarem uma valorização muito expressiva, muito significativa nesse ano de 2025. Então, a pedido de um seguidor, decidi gravar um vídeo falando um pouquinho de Cirela. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou citar alguns pontos positivos, pontos de atenção e, claro, tentar trazer para vocês uma perspectiva do que a empresa pode apresentar quando olhamos a cotação atual e também as projeções futuras. Trazendo alguns números referente ao último resultado divulgado de Cirela, um resultado referente ao segundo trimestre de 2025. Na minha visão, hoje, Cirela apresenta os indicadores e também os últimos resultados mais atrativos perante o setor de construção civil. Claro que tem alguns pontos que outras empresas se diferenciam de forma mais positiva, mas de modo geral, eu escolhi fazer uma análise de Cirela porque dentro do setor de construção civil, mesmo não sendo um setor que eu invisto, eu preferiria olhar para empresas que tendem a ter um portfólio, uma solidez um pouquinho mais resiliente para tentar diminuir, minimizar os riscos inerentes ao setor de construção civil, que sabemos são riscos que trazem certa volatilidade muito maior quando comparamos aos demais setores negociados na bolsa de valores. A Cirela atingiu um lucro líquido de 388 milhões no trimestre e 715 milhões quando falamos no primeiro semestre de 2025. Pontos de destaque: margem bruta da Cirela alcançando 32,7%, uma leve redução quando comparamos ao segundo trimestre, mas ainda assim uma margem bruta muito atrativa, muito relevante. Lançamentos. Esse é um ponto que, particularmente, como eu não acompanho tão constantemente o setor de construção civil, em primeira vista eu me admirei com a quantidade de lançamentos e fui verificar se as outras empresas também estavam próximos desse patamar. Mas realmente não. A empresa da Cirela hoje se destaca principalmente nos seus lançamentos. Nesse trimestre, a empresa lançou quase 2,9 bilhões de reais em novos empreendimentos, um avanço de 176% quando comparamos ao segundo trimestre de 2024. No ano, a empresa já ultrapassou 6 bilhões de reais de lançamento. Números muito importantes, pessoal, porque causa uma reflexão. Sabemos que hoje o cenário de juros ainda permanece bem elevado. Então, quando falamos em financiamento imobiliário, por exemplo, ou até mesmo custo de oportunidade de você investir em um imóvel nos dias de hoje, sabemos que não está tão favorável assim. E mesmo nesse cenário um pouquinho adverso, a Cirela, por exemplo, nesse trimestre, trouxe números bem relevantes. Isso traz certa projeção atrativa para o futuro, visto que em cenários de juros mais baixos, com um mercado um pouquinho mais favorável quando falamos no mercado imobiliário, possivelmente a Cirela e as demais construtoras possam desenvolver, possam trazer números ainda mais relevantes para nós que podemos ser acionistas dessas empresas. O ROI, o retorno sobre o patrimônio da empresa, chegando próximo a 20%, quantidade de vendas. Claro que aqui é um número um pouquinho difícil de comparar, até mesmo quando eu faço alguma análise, por exemplo, de um fundo imobiliário de shopping, é difícil você comparar a quantidade de vendas de um período quanto comparado a outro. Porque o número de vendas se baseia-se sempre na quantidade de imóveis, por exemplo, que a empresa tem em seu portfólio, é relativo com a quantidade de lançamentos que a empresa faz e assim por diante. Então não é porque uma empresa aumentou de forma muito significativa a quantidade de vendas que esse é um ponto positivo. Às vezes esse estoque já estava parado e assim por diante. Então eu particularmente não iria olhar esse indicador em específico, mas sim o montante total da empresa quando comparamos ao seu patrimônio. Aí sim, quem sabe, faz uma relação, uma proporção um pouco mais atrativa para cálculos de valuation.
Lucro líquido, como citamos, alcançou 388 milhões nesse trimestre e a geração de caixa no trimestre, a empresa consumiu 392 milhões versus um consumo de 61 milhões. Mas nesse caso, baseando-se na quantidade de lançamentos e o volume de vendas que teve, o avanço, a proporção de vendas que veremos logo à frente, eu particularmente não considero um ponto negativo. Claro que se a empresa tivesse gerado mais caixa, seria ainda assim um diferencial a mais. Mas nesse caso, é um ponto totalmente normal quando olhamos empresas que estão investindo forte em seus crescimentos. Descendo um pouco abaixo, pessoal, o que eu acho que é importante a gente citar, por exemplo, aqui diretamente nessa página de indicadores. Deixa eu dar um zoom aqui. Lançamentos. O número de lançamentos foi 17 e o VGV lançado, que é o volume geral de vendas em milhões, alcançando 4,1 bilhões. Sendo que desses 4,1 bilhões, 73% fazem participação, pertencem à Cirela. Os demais são pertencentes a outras companhias que, em conjunto, realizam determinado investimento. Então, o VGV lançado, ex-permuta, chegando próximo a 2,8 bilhões, que é esse número que, de fato, devemos considerar quando fizermos a análise propriamente da empresa. Velocidade de vendas é um indicador também bem importante para verificar como que está o andamento dessas vendas, e o número acima de 50% já é um número bem aceitável. Quando comparamos com as demais construtoras, veremos que a maioria delas está na média de 50% a 55%. Um número muito abaixo de 50% já começa a levantar um ponto de atenção, mas no momento atual, Cirela está dentro do esperado. E um ponto de atenção que eu notei principalmente quando falamos da Cirela nos dias de hoje é a alta quantidade de estoques. A empresa hoje possui aproximadamente 10 bilhões de reais a valor de mercado de estoque de imóveis que estão aguardando venda. Isso, olhando pela ótica de que esses imóveis logo poderão se converter em receita, até aparentemente é um ponto positivo, mas ao mesmo tempo traz uma reflexão do porquê que essa empresa está com esses imóveis encalhados, entre aspas. Claro que logo abaixo veremos como está o andamento desses imóveis, então não é um imóvel que está parado há 10 anos, muito pelo contrário, são prazos bem curtos, mas ainda assim, estoque parado não gera receita. E eu percebi que, quando comparamos as demais construtoras, Cirela levanta esse ponto de atenção por ter um estoque pronto que poderia já ter sido vendido. Quando olhamos, por exemplo, o valor de mercado dos imóveis que efetivamente estão prontos, chega próximo a 1,6 bilhões. Os demais estão em fase final de obra, mas que em outros momentos já poderiam ter sido vendidos logo após o início das obras, trazendo uma previsibilidade de receita maior para a empresa. Proporção do volume geral de vendas, vocês podem perceber que permanece sendo majoritariamente de alto padrão. Boa proporção hoje do volume total de vendas permanece como sendo de imóveis de luxo, uma pequena parcela para imóveis de médio padrão e uma parcela também de Minha Casa Minha Vida. A Cirela hoje eu considero ela bem semelhante, por exemplo, com a MRV. A MRV até trouxe um prejuízo nesse segundo trimestre de 2025, mas as duas têm essa particularidade de fazer grandes volumes de venda. A MRV também focado em Minha Casa Minha Vida. Isso traz um giro maior no patrimônio, trazendo possibilidades de receita maiores, mas também dependendo principalmente de cenários de juros, como citamos. Esses imóveis mais baratos, na maioria dos casos, necessitam de financiamento. E hoje, no patamar atual, não é tão favorável. O mercado imobiliário não está tão aquecido como em cenários onde a Selic estava em patamares bem mais baixos. Um ponto também a destacar: das vendas líquidas realizadas no trimestre, 93 milhões se referem à venda de estoque pronto. Então, 3% do estoque pronto foi vendido nesse trimestre, 49% do estoque que estava em construção também foi convertido em venda. Então, aqui a gente já vê uma proporção: aqueles imóveis que ainda estavam em fase final de construção, grande parte deles já foi vendido, por exemplo, nesse trimestre, mas ainda quando olhamos o estoque que já está pronto, aquele 1,6 bilhões aproximadamente, ainda assim é um número baixo, que a empresa poderia ter uma receita maior quando olhamos, por exemplo, para um cenário mais positivo, que seria com vendas maiores desse estoque que já está pronto, que já está no portfólio da empresa. Então, de forma geral, pessoal, o segundo trimestre de Cirela, na minha visão, ele foi muito positivo, principalmente quando comparamos
por exemplo, com o MRV, que trouxe um prejuízo no segundo trimestre de 2025. Claro que tem alguns pontos de atenção, como citamos a questão do estoque pronto e todos os demais pontos que às vezes eu não citei nesse vídeo, mas com certeza, se você almeja investir em empresas de construção civil, eu recomendo, eu sugiro você olhar com maiores detalhes. Volto a dizer, hoje o setor de construção civil ele é muito volátil, se você for olhar historicamente. A maioria das empresas já tiveram forte valorização em 2025, possivelmente prevendo um cenário de baixo de juros, visto que a expectativa é que a taxa não suba mais do que o patamar atual, mas ainda assim trazendo alguns pontos de atenção e, claro, problemas que possam ser enfrentados no curto prazo e que também possam trazer alguma correção desses ativos. Então eu sugiro que você, antes de investir, analise de forma mais branda os detalhes e, se for investir, esteja ciente que o setor apresenta uma volatilidade extrema quando comparamos a setores mais perenes, como é o caso de bancos e elétricas, por exemplo. Em dias de volatilidade, a MRV e a Cyrela podem cair ou subir 10, 15%. Se você aceita correr esse risco e faz parte da sua estratégia investir em construção civil, com certeza, Cyrela, baseando-se no segundo trimestre de 2025, pode ser uma boa alternativa para o seu estudo. Vamos analisar alguns indicadores fundamentalistas e também fazer um breve comparativo com as demais empresas do setor. Acessando a plataforma do Investing Pro, se você ainda não é assinante, vou deixar no primeiro comentário fixado o meu cupom de 15% de desconto para você assinar essa plataforma extremamente detalhada, completa e valiosa para suas análises de investimentos. O meu cupom te garante 15% sobre o valor final, que, se você adquirir nos dias de hoje, está saindo por menos de R$ 1 por dia. Realmente um preço muito atrativo perante tudo que a plataforma vem a entregar para você tomar a sua melhor decisão de investimento. Se você tem interesse em saber mais detalhes de como a plataforma funciona e todas as funcionalidades que ela proporciona, vou deixar aqui em cima no card um vídeo completo onde eu detalho os principais detalhes que a Investing Pro nos traz e como isso pode beneficiar a nossa análise, o nosso estudo de investimento. Entre as principais ferramentas podemos citar, por exemplo, carteiras elencadas por inteligência artificial que buscam replicar índices de forma mais lucrativa possível. Então, por exemplo, temos carteiras buscando superar Ibovespa, buscando superar o S&P 500, ações de tecnologias e muito mais. Toda a linha de filtros para você fazer comparativos de empresas, seja através de indicadores fundamentalistas, toda a linha de gráficos, explorador de dados. Aqui você consegue ter qualquer indicador fundamentalista que em muitos outros sites é muito difícil de você conseguir. Por exemplo, aqui conseguimos a projeção do lucro líquido para a Cyrela em 2025. Então vamos preencher aqui o ticket de Cyrela. Descendo aqui a tela, temos a previsão do lucro líquido. Hoje, baseado nas premissas, claro, que a plataforma nos traz, teríamos um lucro projetado de 1,79 bilhões para 2025 para a empresa Cyrela. E esse número, aliado aos demais indicadores, por exemplo, com a quantidade de ações, a projeção de crescimento de receita, quanto que a empresa cresceu nos últimos anos, dividendos, hoje é um ponto muito positivo que a Cyrela paga um pouco de dividendos, não é um número tão significativo, mas quando comparado aos seus pares de construção civil, também é um ponto favorável para quem busca renda passiva e assim por diante, pessoal. Vale a pena, deixa a sugestão se você quiser ter acesso a uma ferramenta completa. Primeiramente, assista o vídeo acima, tem um total detalhamento dessas ferramentas que eu elenquei nesse vídeo e, claro, se você gostar e tiver interesse, acesse pelo meu cupom de desconto e garanta 15% off diretamente no preço final da assinatura. Sem mais delongas, analisando então os principais indicadores de Cyrela, hoje sendo negociada a 27,61 e um preço justo de 35,40. Perante esses modelos de valuation que a plataforma nos proporciona, teríamos um potencial de quase 30% de valorização na empresa. E claro, quando fizemos o comparativo entre outras empresas de construção civil, temos um comparativo de como ela se situa dentro do seu segmento. Então hoje eu fiz o comparativo de Cyrela com Direcional, MRV e Tenda, na minha visão, as principais empresas de construção civil negociadas na Bolsa de Valores. No preço atual, podemos perceber que Cyrela seria uma das únicas que estariam apresentando um potencial melhor de valorização, sugerindo um upside de 28%. Preço sobre o lucro de Cyrela está no patamar de 6 vezes,
ponto muito positivo também, um indicador que mostra um valuation bem positivo para a empresa. Preço sobre o valor patrimonial de uma vez, então é como se a empresa tivesse o seu valor de mercado bem semelhante ao valor total do seu patrimônio. Destaque, por exemplo, para a MRV, que está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, mas a MRV, se vocês forem olhar alguns indicadores, ela tem uma volatilidade e um cíclico de lucro e prejuízo que causa bastante distorção. Até mesmo vocês podem ver que o preço sobre o lucro está totalmente distorcido devido à empresa estar apresentando prejuízo em alguns dos últimos trimestres. Dívida líquida sobre EBITDA também, o ROI. Então, MRV hoje, para olhar os indicadores fundamentalistas, dá um pouquinho de confusão devido a ela não ter uma consistência tão boa assim no lucro, quando comparamos, por exemplo, Cyrela. O ROI de Cyrela próximo a 20%, esse seria um dos indicadores que ela perde quando comparamos, por exemplo, a Direcional e Tenda. O lucro líquido é um dos maiores do segmento e a projeção do lucro se mantém com um crescimento perante o que foi encontrado nos últimos resultados. E aqui, claro, pessoal, aqui eu busquei um resumo de visão de mercado e você tem outros tantos indicadores que vale a pena você estudar e brincar no bom sentido com todos eles fazendo comparativos. Indicadores de risco, por exemplo, o beta, que mede quanto que a empresa varia quando comparada ao Ibovespa. Cyrela hoje, ao lado de Direcional, teriam uma volatilidade menor quando comparamos a Tenda. MRV seria hoje uma das mais bruscas, então quando o Ibovespa sobe 1%, MRV sobe muito mais e quando cai, cai muito mais também. Então é um ponto que vale a pena você utilizar na sua análise para prever se você está disposto a correr esse risco. Índices de retorno, por exemplo, o retorno desse ano, então vocês podem ver que todo o segmento de construção civil teve fortes valorizações, Cyrela crescendo 70% aproximadamente, Direcional e Tenda quase dobrando de valor, MRV com uma valorização um pouco mais baixa, mas mesmo assim 46% de valorização em 2025, em basicamente 8 meses, com certeza é uma rentabilidade muito positiva. Mas a questão que fica é, ainda há possibilidade de entrar em alguma dessas empresas? Bom, pessoal, volto a dizer, eu particularmente não gosto muito do setor de construção civil. Não quer dizer que ele é ruim, quer dizer que ele não atende à minha estratégia de investimento, que é, primeiramente, buscar uma renda passiva através de dividendos. A Cyrela hoje paga, mas não é tanto assim. Segurança, eu tenho meu patrimônio exposto em renda variável visando longo prazo, então não teria problema em ter uma construtora, mas particularmente essa volatilidade, esse risco da empresa cair ou subir de uma hora para outra, traz certa insegurança, porque você não consegue olhar indicadores fundamentalistas, fazer uma análise tão racional assim quando ela tem uma volatilidade muito alta. E esses são um dos fatores que eu prefiro deixar de lado o setor de construção civil e focar em outros que também estão apresentando bom desconto nesse ano de 2025. Mas, claro, se você tiver interesse em investir nesse segmento, a minha sugestão seria primeiramente de Cyrela, devido aos seus últimos resultados, a proporção de lançamentos que a empresa está fazendo, o crescimento que ela vem apresentando e, claro, aliado também às suas margens. E como vocês viram, hoje, baseado nos modelos de valuation que a plataforma do Investing Pro considera, Cyrela ainda assim, mesmo com uma valorização de 70% em 2025, estaria apresentando um potencial ainda de valorização quando comparamos a cotação atual. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, mas claro, utilize os argumentos aqui citados para tomar a sua decisão de análise para ver se faz sentido ou não você incluir qualquer um desses ativos no seu portfólio. Então, pessoal, fazendo um fechamento com chave de ouro, pontos positivos de Cyrela, crescimento consistente de receita, forte avanço em vendas, principalmente de lançamentos, como citamos diretamente ali no segundo trimestre de 25, paga dividendos, que é um dividendo mais baixo quando comparamos a média de outros setores, por exemplo, como o setor Best aí da Bolsa de Valores, mas ainda assim, comparado às demais concorrentes, é um dividendo, na minha visão, até mesmo atrativo e um valuation muito mais barato quando comparamos às demais empresas, seja a MRV, seja a Tenda ou seja Direcional, como fizemos o comparativo. Do outro lado, pontos de atenção, um maior volume de estoque pronto, que não seria o melhor dos cenários para empresas de construção, uma leve retração no ROI, que não vem a ser um ponto negativo, mas ainda assim cabe à empresa também cada vez mais melhorar suas margens e seus índices de eficiência. Um risco inerente ao cenário de juros, tivemos uma forte valorização em 2025, mas ainda, como citamos no início do vídeo, o cenário é bastante incerto e bastante desfavorável, por exemplo, a financiamentos, a fomentar o mercado imobiliário.
E isso faz com que empresas de construção civil, caso a taxa de juros de uma hora para outra vire, por exemplo, com uma projeção para cima, pode ser que ela tenha um forte correções. Mas ao mesmo tempo, também, se a taxa diminuir, essas empresas elas podem valorizar ainda mais. Então, desde que você esteja ciente desse risco de volatilidade, de altas e baixas que essas empresas estão sensíveis, como é o próprio caso do varejo também, que sofre muito com a influência de juros, não tem problema nenhum. Se você estiver ciente disso, com certeza vale a pena você estudar. E o aumento de dívida que eu também citei aqui, todo e qualquer aumento de dívida é um ponto de atenção, mas ao mesmo tempo não é um ponto negativo, visto que a dívida ainda está controlada. É uma dívida um pouquinho maior perante alguns pares, mas ainda assim não vejo problema nenhum, desde que, claro, acompanhamos os próximos resultados. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, deixa aqui embaixo também uma sugestão se você quiser ter uma análise de outros ativos, como foi o próprio caso de Cyrela. É uma empresa que eu não invisto atualmente, não faz parte da minha estratégia de investimento. Isso não quer dizer que é uma empresa ruim, pelo contrário, vimos excelentes números, excelentes indicadores que a Cyrela nos trouxe, mas hoje ela não faz parte da minha estratégia de investimento. Mas claro que, a pedido de um seguidor, eu achei interessante trazer essa análise de forma um pouquinho mais detalhada também para você que, quem sabe, almeja investir nesse segmento de construção civil. Se você tiver interesse de assinar o Investing Pro, no primeiro comentário fixado tem o link com o meu cupom e no card acima também uma análise detalhada de toda a ferramenta com os principais detalhes de como ela funciona.